comum. A cefaleia então, é o início do quadro. Agora, geralmente, essa cefaleia, essa dor de cabeça intensa, às vezes se acompanha de outros sinais. Por exemplo, às vezes déficit motor, fraqueza ou paralisia de um lado, às vezes fraqueza de algum nervo craniano, por exemplo, o terceiro nervo, que é o nervo oculomotor, ele comprimido pelo aneurisma, ele perde um pouco a função e pode ter paralisia do terceiro nervo. Cai a pálpebra, a pupila dilata, dá alguns sinais desse tipo. A outra coisa é nível, lógico, nível de consciência, né? Muitos logo entram em coma, outros têm coma moderado, fica coma moderado, mas os aneurismas que não são rotos, um exemplo, os aneurismas que não rompem, não rotos, 65% deles, quando rompem, morrem na primeira ruptura. Na primeira ruptura morre? Por causa da Isso, hemorragia, etc. Isso, Então, resolver, né? Isso mesmo. É importante determinar que são duas coisas diferentes. Quer dizer, o aneurisma, quando ele rompe, a causa do sintoma não é o aneurisma em si, é o sangue com pressão dentro da cabeça. É o sangue que... Sob pressão dentro de uma estrutura fechada. Ah, sim. Então, essa é a causa principal. Vai causar, então, uma hipertensão intracraniana. E a tríade clássica que o Dr. Nelson acabou de falar é dor de cabeça súbita, como nunca se sentiu na vida. O paciente fala que é alguma coisa que nunca teve, não existe isso, que é insuportável. Então, a dor de cabeça é insuportável. A chamada rigidez de nuca, ou seja, dificuldade com irradiação para a nuca e dificuldade de mexer a cabeça. E a perda de consciência. Quer dizer, essa é uma tríade comum. Nem todos passam por esta fase. Todas essas fases. Né? Especialmente a perda de consciência, que depende da quantidade de sangue que extravasou naquele momento. Então, essa é o principal. O paciente acorda à noite com uma dor de cabeça insuportável, não consegue se levantar, tem algum déficit ou tem perda de consciência mesmo. É muito comum durante o esforço físico. É comum durante o esforço físico. É fácil de entender por quê. Quer dizer, no esforço físico você aumenta o volume, pressão arterial. Pressão arterial, né? Vai lá para cima. Mas nós vamos à terceira pergunta agora. Você veja como as pessoas estão curiosas, viu, doutor? Existe prevenção? É aquilo que nós estamos um pouco preocupados e no início dizíamos, não existe ou não, podemos prevenir. Ou, como dizia a respeito do tabaco, né? Aí sim, há uma prevenção. Uma prevenção nítida. Nítida nesse sentido. Também eu acho que o equilíbrio da própria pessoa, porque se é pressão arterial, se a pessoa é uma pessoa mais equilibrada, mais serena, mais interiorizada, por isso nós diríamos, como religiosos, que esta vida de comunhão com Deus, pela oração, traz essa tranquilidade interior que, sem dúvida, vai ajudar e é uma prevenção contra essa pressão arterial, né, doutor? Viu, é o seguinte, existem certos tipos de dor de cabeça, a dor de cabeça localizada sempre no mesmo local. E existem umas que a gente chama de cefaleia oftalmoplégica, que a pessoa, quando tem dor de cabeça, às vezes a pálpebra cai. Essa é um sinal que pode ser aneurisma, então tem que ser averiguado, fazer a angiorressonância, tem que estudar melhor. Pode ser que a artéria não tenha rompido ainda, mas esteja encostando no terceiro nervo, que mantém a pálpebra aberta, e ali tem um aneurisma. Então tem esses casos, dor de cabeça forte sempre no mesmo local,
e com esse sinal de pálpebra ou dor no território do nervo trigêmeo, dor forte, deve ser investigado, deve ser cuidado, e isso pode prevenir. É um sintoma que pode ser, que a gente deve, sinal que pode haver um problema maior, e aí fazer um tratamento ou ir a um médico para ver o que se possa resolver antes que rompa o aneurisma. Mas eu acho a pergunta extremamente importante, porque assim, não há uma causa definida para esse tipo de aneurismas, entre aspas, congênitos. Mas é certo que o desenvolvimento do aneurisma está ligado à agressão à parede, então, o tabaco é um deles, está ligado ao aumento da pressão sobre a parede, hipertensão. Está ligado à perda das regulações nas paredes, nas artérias, diabetes, por exemplo. E está ligado a algumas doenças generais das pessoas, chamadas doenças de colágeno, etc. Então, quer dizer, do ponto de vista da prevenção, estudos imensos foram desenvolvidos, a única coisa que realmente mostra que é mais frequente, que pode vir a promover, é o tabagismo. E já que estamos nesse assunto, quer dizer, o Dom Fernando deve saber que quem medita, quem ora e quem faz esse tipo de interiorização tem menos hipertensão que o restante. É bastante estudado na medicina. Até nos Estados Unidos há estudos, né, nesse sentido, de mostrar como a fé ajuda no tratamento e na prevenção de doenças, de aterosclerose, etc., de males que possam atingir a cabeça, né, ou, vamos dizer, aneurisma ou coisa semelhante. Não tem dúvida. Uma coisa muito interessante é que há alguns estudos a mostrarem que a oração faz cadência na respiração, traz uma cadência à respiração e traz uma ajuda na interiorização do que a pessoa está a dizer e a pensar e a fazer naquele momento. Então, a hipertensão é exatamente o mal do mundo, mas e o controle dela com certeza ajuda na prevenção ao aneurisma, isso não há dúvida nenhuma, né? A urbanização aumenta o nível de hipertensão que existe dentro na sociedade como um todo. Isso é bem característico dos estudos epidemiológicos. Quer dizer, no campo há menos hipertensão do que na cidade, independente das histórias de ter muito sal, pouco sal, o que seja. Então, certamente são outros fatores. Mas vamos à quarta pergunta. Olha, são 5, tá vendo que sabatina, que beleza, que assim nós vamos conhecendo cada vez mais o que seja aneurisma, tratamento e ao mesmo tempo causa, sintomas e prevenção. Vamos lá. Qual o grupo de risco? Qual o grupo de risco para o aneurisma? O doutor Guilherme já falou. De certa maneira, que os fumantes... os tabagistas, pacientes com diabetes, fora disso, a parte disso, os hipertensos, né? Os pacientes com alteração de colesterol, triglicérides, não é mesmo? E isso aí são os fatores determinantes. Agora, o estresse, né, que desencadeia uma série de coisas. Por exemplo, o paciente estressado, a pessoa estressada, é estimulado nele uma enzima, uma substância que é a adrenalina. A adrenalina, ela dá vasoconstrição na coronária, estimula a glândula suprarrenal a fazer hormônios da adrenal, né? Corticoides. Ela estimula o rim a fazer substâncias, todas elas substâncias que são hipertensoras, né? O estresse. O estresse.
Então, esse E hoje é um mal paciente comum estressado, quase, né? Hoje é um mal